E a gente recebe agora a doutora Solange Guastaferro, psicóloga. Doutora Solange, bom dia, um prazer recebê-la aqui no nosso Pausa do Café de hoje. Bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos assistem, Que assunto, né? Que assunto que está rendendo bastante e vários tipos de discussões, né, doutora Solange? Lembrando que aqui hoje a gente tem o Café Coringa para brilhantar o nosso Pausa do Café, deixar esse papo mais gostoso. Mas enquanto eu vou servindo para a senhora, eu vou pedir para a gente conversar um pouquinho mais o nosso papo sobre controle emocional, falando sobre essa reação. O que desperta isso? Primeiro, porque a gente tem uma figura do ator em si que não transparece esse tipo de ação, né, de violência. Acho que isso chamou muito mais atenção. O que isso destaca da questão do controle emocional para cada um de nós? Bom, primeiro a gente tem que deixar bem claro que todos nós temos essas emoções dentro da gente. A gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem tristeza, a gente tem alegria. E que em algum momento a gente pode perder o controle sim de alguma delas, principalmente a raiva, que vem através de uma explosão, né? Uma explosão que a gente às vezes não consegue controlar. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, lógico, tem alguns gatilhos aí, né? Assim, no caso que a gente percebe, né, ele está bastante pressionado, bastante estressado, ele está sofrendo com a questão da doença da mulher, né? Então, quando tocou numa ferida, né? Quando toca na ferida, é inerente do ser humano, a gente querer defender a pessoa que a gente ama ou a gente mesmo, né? Então, isso faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É preocupante se isso se torna repetitivo, né? Se a gente começa a ter essas reações com problemas muito pequenos e constantemente. Agora, se isso é um ponto específico que aconteceu naquela situação, qualquer um de nós podemos ter. Isso não é inerente só de um artista, tal, né? Agora, a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa ter esse controle emocional. Se isso passar do limite, aí a gente está falando de um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, né? Mas no caso dele, foi assim, o rapaz que fez a piada. Esse é um outro ponto também que a gente precisa tocar, as coisas que a gente fala, né? Porque depois que a gente fala, não tem como voltar atrás, né? Então ele tocou num assunto delicado, um assunto difícil, né, de uma doença, certamente, fez uma piada, né, e isso deixou o esposo, né, ofendido, né. Aquele momento que a gente fala no popular que o sangue sobe, você fica com aquele sangue quente na hora. Isso, exatamente. E aí, como é que a gente faz para controlar, então, isso? Porque, doutora, a gente fala muito dessa questão do impulso. Às vezes, agir no impulso e depois se arrepende. Mas tem muita dessa do momento, né? Daquele calor do momento. Então, a gente precisa fazer alguns exercícios, né? Com a gente mesmo, né? Será que isso está se repetindo, né? Será que eu estou tendo essas explosões por problemas muito pequenos? Então, eu preciso me autoavaliar, né? Será que eu estou descontando em pessoas que não merecem, que não estão naquele problema, né? Então, talvez o caso, né, ele descontou nele alguma coisa que já estava ali incomodando. Essa doença da esposa, talvez os tratamentos, né? É um estresse que vem acumulando. Então, se esse estresse está acumulando e você está percebendo que você está tendo essas reações, é buscar ajuda, né? Buscar uma ajuda profissional para você começar a entender que existem mecanismos, né, e recursos dentro da psicologia que a gente aprende a regular essas emoções. A gente não vai deixar de ter, porque ela está inerente a gente, mas a gente vai começar a regular para a gente se sentir melhor, né, e não ter esse descontrole emocional, né. Então, é até muito importante a gente falar sobre isso, até para as pessoas terem essa reflexão da necessidade da gente se controlar emocionalmente, das nossas ações, do que pode refletir, do que a gente pode agir, porque a gente também tem que entender que tem certos limites que a gente não pode ultrapassar, como foi o caso, por exemplo, da violência, né? Nada justifica, por mais que a gente fale depois que se arrepende, que foi um ato impulsivo. Às vezes a gente pode fazer coisas muito graves que a gente se arrepende por conta dessa falta de controle emocional. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que perceber, não deixar chegar nesse ponto, né? Que foi uma agressão física de qualquer forma.
né? Isso não pode acontecer, né? Assim, a gente tem que sempre se olhar e falar assim, será que eu estou fazendo isso constantemente, né? A gente tem sempre que olhar para si, né? Mas analisando a situação, ele realmente deve estar num momento de muito estresse, de muita pressão, de muito... Lógico que às vezes tem coisas que ele está vivendo que a gente não sabe, claro, né? E o rapaz que fez a piada também talvez não soubesse se colocar no lugar da esposa dele, que está com essa doença, né? Que é grave, que causa um desconforto, né? Com certeza. Tem uma reação dela na hora, doutora, que é muito característica, o semblante que ela passou no momento da piada. Isso acho que diz muito também, né? Que incomoda, que mostra como a gente não tem acesso a todas as informações, mas que mostram como eles podem estar passando, né, por essa circunstância. Mas quando existem esses pontos, a gente precisa também estar mais atento, né? Exatamente. E toda doença, Bruno, telespectadores, né? Na psicologia, toda doença de pele e o cabelo, né, faz parte, o contato com o mundo, né? Porque é através da pele, através do toque, isso é muito característico. Então, quando temos uma doença que se manifesta, né, na pele, é muito dolorido, né? Porque impacta no nosso visual, né, no nosso externo, né? O primeiro contato da gente, eu vejo você e eu vejo sua pele, vejo seu cabelo, né? Eu não vejo você por dentro, eu vou ver você, né? Esse é o nosso primeiro contato, né, com o ser humano, né, com outro ser humano. E qualquer coisa que venha nos desagradar, ela realmente faz, eu vi, ela ficou impactada, né? Não foi uma coisa que ela eu acho que naquela hora o esposo olhou para ela e viu que ela se sentiu impactada, tal. E aí o instinto é defender, né? Assim, a sua companheira, o seu amor, né? Então o instinto é defender, como você defenderia um filho e tal, tudo. Então assim, a raiva vem, né? Assim, ele ficou com raiva e aí o instinto fez isso. O limite da gente é muito, muito, muito pequeno entre a razão e deixar a emoção falar, né? Assim, a gente estica muito essa linha. É por isso que é o exercício diário, é uma forma de você praticar mesmo. Praticar, porque o instinto vem, ele faz parte, né? Doutora Solange, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje aqui no Pausa do Café. Uma ótima quinta. Eu que agradeço a todos que nos assistem e uma ótima quinta-feira e um ótimo fim de semana para todos. Tchau!